meus amores, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o nosso conteúdo? Aula de número 17, objeto de conhecimento, léxico, morfologia, detalhamento, processos de formação das palavras, palavras derivadas por afixos, prefixos e sufixos e palavras compostas. Muito bem, então vamos para a nossa aula. Muito bem, nós vamos falar sobre processos de formação de palavras. Já sabemos que as palavras na língua portuguesa, elas têm uma formação, um jeito de se formar. Não é assim, pum, acabou, eu acho que é assim. Não, ela tem ali uns processos, tá bom? E aí, para começar a nossa aula, olha só o trecho da música Amor para Recomeçar, de Frajar, né? Olha só, desejo que você tenha a quem amar e quando estiver bem cansado, ainda existe amor para recomeçar, Olha só que coisa maravilhosa, né? O amor é super importante, o amor movimenta o mundo. Então, a gente não pode deixar de amar porque a gente está ali ferido, machucado, né? Então, que haja sempre amor para recomeçar, viver bem. Então, vejam só, repete aqui, ó, recomeçar, né? Então, ali a gente já teve um começo, então, não deu certo, vamos recomeçar, vamos fazer de novo, vai dar certo, né? E aí, uma forma da gente fazer esse processo de formação de palavras, uma das principais é o quê? A derivação. Vamos verificar o que é derivação? Vejam só. Vamos relembrar, né, que essa derivação vocês já têm conhecimento, então é importante sempre a gente frisar aqui para não esquecer, certo? Então, derivação, formação de palavra nova com base em uma primitiva. Então, a derivação vai ter base uma palavra primitiva que vai dar origem às demais. Então, vejam só, palavra primitiva, né? Então, o primitivo ali, pedra. Aí, quem seria o derivado? Pedreiro, pedregulho, né? Então, vejam que eu peguei a palavra primitiva e transformei, a partir dela, eu fiz outra. Ferro, ferreiro, flor, floral, café, cafezal. Então, vejam que a gente acrescentou algumas palavras, uma outra palavra, um outro elemento para compor essa palavra derivada, né? E aí, percebo que meio que tem, eu posso usar a palavra toda ou radical. Então, vejam que, ó, aqui do pé, né, foi até o R, novamente aqui, olha. Tem, né? O ferro foi até aqui, olha, o RR. O floral foi toda a palavra, certo? Café também só tirou acento. Então, veja que a gente foi formando ali a palavra a partir da palavra primitiva, a partir do radical dessa palavra primitiva, certo? Então, a derivação é um dos processos de formação de palavras e é um dos processos mais comuns que a gente tem, porque pega uma palavra que já existe e, através dela, nós vamos acrescentando os afixos para formar novas palavras. Certo, gente? Muito bem. Então, a gente já viu aqui uns exemplos do que seria derivação. Então, vamos dar continuidade à nossa aula. E aí, falando de derivação, a gente falou sobre palavra primitiva e eu também falei para vocês, pode ser a palavra toda ou radical. Falei de afixo também. Então, vamos verificar o que é radical e o que é afixo. Então, veja que dentro da derivação, eu posso pegar a palavra toda e acrescentar algo ou somente o radical. E o que é um radical? Radical é a raiz de uma palavra, mantendo o seu significado, né? Constante em diferentes derivados, tá bom? Então, eu vou pegar lá como a gente verificou lá no pedra, né? Era P-E-D-R-A. Então, até o R. Então, pedra, pedregulho, pedreiro. Verifique que toda vez esse radical que traz o significado dessa palavra, ele se repete nas palavras derivadas, o que fica fácil, inclusive, de verificar qual é a palavra primitiva, certo? E aí eu falei que através da palavra ou do radical, a gente acrescenta o quê? Os afixos. E o que são os afixos? Elementos que se juntam com o radical para formar
uma palavra, né? Então, eu vou lá, pego o nosso afixo e vou juntar com o nosso radical. Ou, de repente, com a palavra toda, como é a questão da flor, né? Floral, foi a palavra toda, então a palavra primitiva, certo? E aí, o que são, a gente já viu que são os afixos, que a gente vai, são os elementos que a gente vai ali acrescentar. E quais são esses afixos? Nós temos o prefixo e o sufixo, tá bom? O prefixo, como o nome já diz, olha, através do pré, eu já consigo identificar que ele vem o quê? Antes do nosso radical, antes da nossa palavra primitiva. Eu consigo, através desse pré, verificar que ele vai iniciar a nossa palavra, tá bom? Então, prefixo aparece antes do radical, como, por exemplo, desligar. Ligar é a nossa palavra primitiva, e aí eu vou lá e coloco o prefixo des, e aí eu formo uma nova palavra com novo significado, né? E aí eu posso dizer que esse termo, essa palavra desligar, ela é uma derivada, né, através de um prefixo, certo? E o outro afixo é chamado de sufixo. E o sufixo aparece depois do radical ou depois da palavra primitiva, como a questão aí do pedreiro, né? A gente viu que o PEDR seria o nosso radical, e aí eu acrescentei o sufixo eiro, que vai mostrar ali o profissional, tá? Então, mudou o significado também, formando uma nova palavra através da palavra primitiva, que era pedra, tá? Então, aqui nós temos os nossos afixos, e são através deles que a gente consegue formar novas palavras dentro do processo de formação de derivação. Certo? Então, lembrando que derivação é parte de uma palavra primitiva e a partir dessa palavra eu vou formando novas com a ajuda de quem? Dos afixos. Quem são os nossos afixos? Prefixo e sufixo. Prefixo antes da palavra, sufixo no final da palavra. Ok? Então, vamos lá. Aí, dentro da derivação, a gente falou só assim do conceito geral, mas dentro da derivação nós temos tipos de derivar. Vamos verificar tipos de derivação? Ó, nós temos a derivação prefixal. A gente já sabe que prefixo vem no começo. Então, se eu falo que é uma derivação prefixal, significa que eu vou ter o prefixo ali, né? Então, é acrescentado um prefixo a uma palavra primitiva, certo? Então, derivação prefixal vai ter a presença do prefixo. Olha o nosso exemplo. Estou infeliz porque perdi R$ 100. Rapaz, na situação que a gente se encontra, eu também ficaria muito infeliz, muito triste, arrasada. Cenzão perder assim, não dá, né? Então, verifique aqui a palavra infeliz. A palavra primitiva é o quê? Feliz. Feliz é a palavra primitiva, né? E aí, nós temos a palavra, o prefixo in, certo? Aqui, ó, infeliz. Então, verifique que quando eu pego o in é algo negativo, né? E a palavra primitiva é feliz, então tá mostrando o contrário, feliz. Ah, eu tô feliz, eu tô alegre, tô contente, né? Quando eu digo in, é falta, ausência de felicidade. Falta de felicidade. Então, percebe que eu acrescentando esse in antes da palavra primitiva, eu estou formando uma nova palavra, um novo significado com base na palavra primitiva, que é feliz, tá bom? Então, aqui, nós estamos diante de um exemplo de derivação prefixal. Por quê? Porque eu tenho uma palavra primitiva e o acréscimo de um prefixo, ou seja, o afixo antes da palavra primitiva. Terei que refazer a minha atividade sobre o pós-modernismo. Olha só aqui novamente, né? Eu tenho aqui a palavra primitiva, que é o quê? Fazer, certo? E tenho o nosso afixo, que é o
refazer. Se eu uso esse ré antes da nossa palavra primitiva, significa que, ó, fazer, eu vou fazer pela primeira vez. O refazer, eu estou fazendo pela segunda vez, melhorando ali, né? De repente não foi o suficiente, faltou algo mais, alguma informação. A mesma coisa aqui acontece no pós-modernismo, tem aqui o nosso prefixo, que significa que é algo que vem depois do nosso do modernismo em si. Certo, gente? Então, verifiquem aí que nós utilizamos o afixo chamado de prefixo antes da nossa palavra primitiva para criar uma nova palavra, um novo significado com base na original. Certo? Muito bem. Então, assim, pegando aqui os 3 exemplos que a gente verificou, vejam só quais são os nossos prefixos. Vejam aí, olha. Tem o ré, o pós e o infeliz. Ou o i, no caso, né? Então, esses aí são os nossos prefixos formando, tá? Uma nova palavra. Então, o ré significa que é refazer, ou seja, uma repetição. O pós-modernismo está indicando o quê? Uma posição, né? Uma posição, que no caso eu sei que vem o quê? Depois, um posicionamento que vem depois. E o in, como eu falei para vocês, é algo negativo, né? Então, aqui não tem felicidade, ausência de felicidade. Então, indica uma negação. Certo, gente? Muito bem. Então, vamos lá. Apresentar mais um tipo de derivação. A gente acabou de verificar a derivação prefixal. Agora, vamos acompanhar aqui o que é a derivação sufixal. Vejam só. É caracterizada pelo acréscimo de um sufixo a uma palavra primitiva. Lógico que a gente já sabe que a palavra primitiva ou radical, porque a gente já estudou que a derivação tem que ter essa palavra, tem que ter esse radical para ser a base, certo? Olha só o nosso exemplo. Eis a verdadeira vocação, simplesmente amar. Né? Esse é um trechinho da música Simplesmente Amar, Vida Reluz, muito linda, inclusive a letra dessa música. Veja que aqui o negócio é amar, né? Começamos lá que não falta amor para recomeçar e agora de novo a verdadeira vocação, o que é? Amar, certo? Então, aqui, olha, eis a verdadeira vocação e simplesmente amar. Essas duas palavras aqui, nós estamos diante de uma derivação prefixal, porque nós estamos acrescentando um sufixo no final da palavra, né? Vamos lá analisar nossos sufixos dentro dessas duas, olha só. Tem aí, ó, verdadeira, então tem o eira, né? Que é o nosso sufixo, porque verdadeira vem de verdade, né? E simplesmente, a gente acrescentou aí o mente, que vem de simples. Então, verifiquem que no primeiro pegou o radical e no segundo pegou realmente a palavra primitiva, acrescentando o nosso sufixo e, consequentemente, acrescentando um novo significado, formando uma nova palavra. Certo? Vamos continuar. Mais um exemplo, vejam só. Que folhagem é essa, menininha? Olha só, que folhagem é essa, menininha? Então, veja que nós temos folhagem, menininha. Quais são os nossos afixos aí, né? Em menininha, nós temos o inha. E folhagem, nós temos o age, né? Que é folha. Aí, colocaram o age. E menininha, que é o nosso diminutivo, que é um sufixo, tá bom? Quando a gente coloca no diminutivo, a gente está utilizando também afixos, tá bom? Então, verifiquem aqui que nessa organização, nós estamos diante de uma derivação sufixal. E esse sufixo do menininha veio dar o quê? Indicar um diminutivo, tá? Então, vejam que a derivação, inclusive, contribui lá para o nosso lado gramatical, né? Ah, eu pensei que menininha só era um diminutivo, não tinha nada a ver. Não. Para fazer esse menininha, nós temos ali os nossos afixos, que contribuem para a formação de novas palavras e ali as nossas classes gramaticais também, tá bom? Muito bem, então vamos lá. A gente já viu, então, derivação prefixal, que a gente já sabe que é o prefixo antes da palavra primitiva ou radical. Vimos agora sufixal, que é o sufixo no final da nossa palavra. Aí, nós temos também a derivação prefixal e sufixal, as duas. Vejam só. Derivação prefixal e sufixal, acrescenta-se tanto um prefixo quanto um sufixo, de forma independente. Então, olha só, prefixal
E. A gente sabe que o E dá a ideia aqui de o quê? De soma. Então, eu vou ter tanto um quanto o outro, tá bom? Significa que essa formação eu vou ter dois afixos. Um afixo prefixal e um afixo sufixal. Mas atenção, que olha só a observação aqui, olha. A gente vai acrescentar, né, o afixo e o prefixo de que forma? Olha aqui de que forma. Veja só. Independente. Independente. A gente está falando aqui de derivação. Olha o in aqui, né? Olha o in aqui, ó. In. Já está dizendo que é uma negação, ausência, né? Então, percebo que não tem dependência um do outro. Ele é independente. Eles não precisam um do outro, não é isso? De forma independente. Não cometa nenhuma irregularidade. Então, irregularidade é a nossa palavra derivada, né? E aqui, ó, ir, vou botar como ir, porque tem um R, mas vocês sabem que como tem R é um dígrafo, e dígrafo é o quê? Duas letras com apenas um som. Mas como eu estou fazendo aqui a separação só para vocês terem uma noção, eu vou chamar de ir, tá bom? Então, aqui nós temos o ir, tá? Que ele é o nosso prefixo. E aí nós temos o dade, que nós estamos classificando como o quê? O nosso sufixo, certo? E aí, a derivação prefixal e sufixal, eu estou dizendo que eu vou ter os dois afixos. Opa, já identifiquei, eu realmente tenho os dois afixos. 1, 2, ok. Só que ele diz que é de forma independente. Isso significa que se eu tirar um, essa palavra continua existindo na língua portuguesa. Vamos verificar se realmente é? Quando eu tiro o prefixo, né? Não, vamos começar assim. Quando eu tiro o sufixo, quando eu tiro o dade, tá? Eu tirei o dade. Existe a palavra irregular na palavra da língua portuguesa? Existe, né? Então, eu posso dizer que, ok, certo? Quando eu tiro regularidade, existe quando eu tiro ir? Regularidade existe na língua portuguesa? Existe. Então, percebam que eu consegui colocar os dois afixos de forma independente, tá? Eles não precisam um do outro para essa palavra existir na língua portuguesa. Perfeito? Vamos, então, dar continuidade à nossa aula. Então, esse é o terceiro tipo de derivação que a gente está trabalhando, tá? Olha só outro exemplo que eu vou trazer para vocês da derivação prefixal e sufixal. Ele falava comigo deslealmente. Então, vejam, olha, deslealmente vem da palavra leal. A palavra primitiva é o quem? Leal, certo? E aí eu acrescentei o prefixo des e o sufixo mente. Existe a palavra desleal somente com prefixo? Existe. E se eu falar lealmente, existe essa palavra na língua portuguesa? Também. Então, percebo que, novamente, aqui eu estou casando, né, tanto o meu prefixo, lembrando que aqui leal é a palavra primitiva. Opa, só um minutinho. É a palavra primitiva, né? Vou botar o P de primitiva, tá bom? E aí, eu coloquei o meu prefixo des e coloquei o meu sufixo mente. Como a derivação prefixal e sufixal, os nossos afixos são independentes, ou seja, eles não precisam que o outro esteja junto para essa palavra existir, como acontece no desleal. Veja que eu tirei um mente. Desleal tem na língua portuguesa? Sim. Se eu tirar o prefixo e deixar só o sufixo, lealmente existe na língua portuguesa? Sim. Então, eu estou diante de uma derivação prefixal e sufixal, certo? Muito bem, nossa terceira derivação.
Vamos agora para mais um tipo de derivação, a nossa quarta. Ó, derivação parassintética. Atenção, porque essa aqui pode confundir vocês. Então, derivação parassintética, o que que é? Um prefixo e um sufixo são acrescentados à palavra de forma dependente. Vejam só aí o enunciado. Olha só o conceito aqui. Lá na derivação prefixal e sufixal, eles também acrescentavam, né, tanto um prefixo quanto um sufixo, certo? Só que lá, no que a gente acabou de verificar, ela dizia que era o quê? Independente. Significa que eu podia ter os dois ou não, que essa palavra ia continuar existindo na língua portuguesa. Já na derivação parassintética, olha o nome, parassintética. Tá? Vou até marcar aqui. Os nossos afixos, eles são o quê? Dependentes, tá bom? O que isso significa dependente? Que eles precisam acontecer de forma simultânea. Eu não posso tirar um e deixar só o outro, e vice-versa, tá bom? Eu não posso deixar só o prefixo, eu não posso deixar só o sufixo, porque essa palavra vai deixar de ter um significado na língua portuguesa. Então, a derivação parassintética, eu preciso que os dois afixos aconteçam de forma simultânea, como é o caso aqui. Carlos é um desalmado. Então, a palavra que a gente está fazendo a derivação é desalmado, tá? E aí vem lá de alma, né? E eu fui e acrescentei, no caso, nós temos o nosso radical, né? Vamos botar aqui o radical, botar como um radical. E aí eu acrescentei, certo? O meu prefixo 10 e o meu sufixo ado, né? Só que na parassintética eu acabei de falar para vocês que esses prefixos e sufixos, eles não podem ser isolados, eles têm que acontecer juntos. Olha só, na língua portuguesa existe desalma? Não, já tem até aqui nosso xizinho, dizendo que não acontece. Se eu tirar o 10 e deixar só o sufixo, existe almado? Almado, existe essa palavra na língua portuguesa? Não, existe desalmado. Só desalma ou almado não existe. Então, percebam que ele elimina essas palavras. Então, se eu não tiver os dois juntos, essa palavra deixa de existir na língua portuguesa. Não tem um significado, tá bom? Vamos dar continuidade. Então, percebo, parassintética são os dois afixos juntos. Não posso separar, ok? Vamos para o próximo exemplo. Ó, ficarei acordado até amanhecer o dia. Amanhecer. Verifique que eu tenho o prefixo a e o ecer, que é o nosso sufixo. Se eu tirar um ou outro, essa palavra não acontece mais na língua portuguesa. Não existe a mãe, assim como também não existe manhecer. Aí, professora, mas lá onde eu moro, a gente fala amanhecer. Ah, eu vou amanhecer. Gente, eu posso até falar, mas porque é um vício ali da língua, né? Mas não que exista mesmo. Ah, mas no contexto eu consegui entender. Perfeito, mas aqui a gente está trabalhando a questão da escrita, do correto da língua portuguesa, tá bom? Então, não existe a mãe e nem manhecer, tá bom? Todos esperam anoitecer. Novamente, ó, mesmo prefixo, mesmo sufixo. Não tem a noite no sentido de junto, né? Ó, tá vendo que ela tá junto. Se eu tivesse colocado o A separado, teria, porque aí já é outra regra. E não existe o que é anoitecer. Então, novamente, mostra uma derivação parassintética, porque tanto o prefixo quanto o sufixo tem que estar acontecendo juntos. Eu não posso separá-los. Certo, gente? Muito bem. Então, relembrando a diferença entre uma derivação parassintética e uma derivação prefixal e sufixal. Quando eu digo que é prefixal e sufixal, olha, o e é soma, então significa que o quê? Eu vou ter os dois afixos, tanto o prefixo quanto o sufixo juntos, porém de forma independente. Eu posso tirar um, a palavra vai continuar existindo. Eu posso tirar o outro, a palavra vai continuar existindo. E eu posso botar os dois que formam uma nova palavra também, tá? Isso é quando é derivação prefixal e sufixal. Quando é parassintética, eu vou ter os dois afixos juntos. Eu não posso tirar, então eles vão ficar ali fixos, porque se eu tirar,
essa palavra deixa de existir na língua portuguesa, certo? Não vai ter um significado, ok? Muito bem. Então, vamos dar continuidade aos nossos tipos de derivação, que são os nossos processos de formação de palavra. Mais um processo para formar palavra é a derivação regressiva. Ocorre quando a palavra derivada é formada a partir de uma redução da palavra primitiva. Então, vai reduzir o tamanho. Ó, que dança é essa, menina? Ó, que dança é essa? Dança está como um substantivo, mas vem da palavra primitiva dançar, que é um verbo. Então, tem um R no final. Perceba que foi tirado uma letra, então diminuiu, certo? Então, é uma derivação regressiva. Vamos para o nosso próximo exemplo. Esse é o nosso combate. Novamente, combate está como substantivo, mas vem da palavra primitiva do verbo, que é o quê? Combater. Então, vejo que, novamente, retirou-se o R, diminuiu, tá? E aí, mudou-se aí também como uma nossa palavra regressiva, certo? Muito bem. Então, esse é um tipo de derivação regressiva, quando diminui. E, geralmente, é de um verbo para um substantivo, geralmente, tá? Vamos dar continuidade para mais um tipo de derivação. Agora, eu apresento para vocês a derivação imprópria. Atenção! Derivação imprópria ocorre quando um vocábulo sofre mudança do sentido ou da classe gramatical que lhe é comum, não havendo alteração em sua forma. Atenção! Porque vocês viram ali que no combater eu tirei o R, aí ficou combate, que já mudou a classe gramatical. Só que mudou a palavra também, né? Tirou uma letrinha ali. Nesse caso, a derivação imprópria vai acontecer com a palavra escrita igualzinha. E, geralmente, ela pertence a uma classe gramatical, mas dentro daquele contexto, ela está como outra classe gramatical. Tá? Lembrando que nós temos 10 classes gramaticais. Ok? Vamos lá. Então, olha o nosso exemplo aí. Ele tem um andar diferente. Vejam só que ele tem um andar diferente. Se eu pegar somente a palavra andar, sem falar no contexto, ou seja, sem analisar a oração, o enunciado todo, só o andar. A gente sabe que andar é o quê? Verbo, certo? Ele tem um andar, então se eu pego o andar de forma isolada e observar somente a palavra andar, sabemos que ele é um verbo, tá? Então, eu vou botar bem aqui, olha. A classe gramatical dele de origem... Só um minuto. A classe gramatical de origem é um verbo, tá? Só que será que aqui, dentro do nosso enunciado, ele está como verbo? Veja, ele tem um andar diferente, ou seja, um jeito de andar. Percebo que antes desse termo tem um artigo. E o artigo, a função dele é o quê? Acompanhar um substantivo. Um artigo, ele não acompanha um verbo. Então, significa que esse termo andar não está como verbo. Ele está como o quê? Como um substantivo, tá? Então, vejam que está escrito do mesmo jeito que o verbo. Porém, dentro do nosso contexto, ele não está como verbo, ele está como um substantivo. Então, aqui nós estamos diante de uma derivação imprópria, porque ele saiu da classe do verbo, que é o original, e está como um substantivo dentro desse contexto. O mesmo acontece com o exemplo a seguir. O existir envolve decisões. Novamente, existir é um verbo, porém, como tem um artigo, essa palavra deixa de ser verbo e se torna um substantivo. Esse processo a gente chama que é uma palavra substantivada. Por que é uma palavra substantivada? Significa que ele não é um substantivo, mas dentro do contexto devido ele ser acompanhado por um artigo. Ok, gente? Então, derivação imprópria é quando, dentro do contexto, aquela palavra que é de uma determinada classe gramatical se torna outra. E aí, para isso, eu tenho que ler todo o enunciado, eu não posso observar só a palavra. Certo? Muito bem, então vamos lá agora acompanhar a nossa aula e verificar os outros tipos de processo de formação de palavras. Vejam só. Mico-leão dourado. Se pedir para ir, eu fico. Gosto mesmo é de paparico.
Sou todo de ouro, mas não sou rico. Pode me chamar de Chico, mas meu nome mesmo é Mico. Olha só, mico-leão dourado. Então veja que, olha, quando a gente fala do mico-leão dourado, ele é como uma composição. Vocês viram que estava ligado ali pelo hífen? Então vamos agora para mais um processo de formação de palavras. Vejam só, apresento para vocês agora a composição. Nós vimos que tem a derivação, agora nós temos a composição, que é o processo pelo qual as palavras são formadas a partir da junção de dois ou mais elementos, tá bom? E aí, dentro da composição, nós temos dois tipos de fazer essa composição. Então, vamos lá verificar quais são esses tipos. A composição por justaposição, que ela ocorre quando dois ou mais radicais se unem sem acréscimo ou perda de fonema. Os radicais podem ser unidos com ou sem hífen, que é aquele famoso tracinho que a gente fala, né? O que depende das regras ortográficas, ok? Então, vamos lá verificar alguns exemplos da composição por justaposição. Mico, leão, dourado. Percebam que tanto o mico, leão e o dourado não perdeu e nem foi acrescentado nenhum tipo de outra palavra, outro elemento. Então, ele só foi unido mesmo através do hífen. Passatempo, olha, passa é uma palavra, tempo é outro, que foi unida ali também para formar uma nova palavra. Dessa vez não foi unida através de hífen, foi ligada diretamente. Então, é uma justaposição. Cachorro quente, girassol, tá? Ai, professora, mas no girassol teve ali o S, porque o sol não tem nem giras e tal, né? Então, não. Lembrando que aqui a gente está seguindo a ordem ortográfica, né? Porque entre duas vogais, para ter o som de S, tem que ser SS. Então, é como se fosse ainda só um, o som, certo? Muito bem. E aí, da justaposição, nós temos uma aglutinação. Vamos verificar a aglutinação? Ocorre quando dois ou mais radicais se unem com acréscimo ou perda de fonemas. Ó, planalto, que é plano mais alto, perdeu o elemento ali, né? O ó. Aguardente, novamente, perdeu o ar, né? Um dos ar. Vinagre, vinho e mais agre. Embora, é o em mais boa mais hora. Olha só quantos elementos se formaram ali para formar o embora. Então, vai perdendo elementos. Certo, gente? Muito bem. Então, esses foram os nossos processos de formação, derivação e composição. Composição é melhor, mais fácil, né? Porque eles só são dois tipos, justaposição ou aglutinação. Já a derivação a gente tem que ter um pouco mais de atenção, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.